Fala, amebas do meu coração. Bom dia. Vamos aqui para mais uma aula, né? Com a correção das atividades do dia 27/3, que corresponde às atividades do sistema respiratório. Acho que eu estou gostando de brincar desse negócio. Vou virar blogueira, né? Será que rola? Bom, enquanto não resolvo aí, não mudo de profissão, vamos aqui para a nossa aula, tá? Então, aula do dia 27/3, sistema respiratório. A primeira pergunta da lista é: quais são os componentes do sistema respiratório humano? Ou seja, estou perguntando quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório humano. Quais são os órgãos que formam esse sistema, tá? Então, vamos relembrar aqui. Olha só, acompanhe aqui a imagem, né, do sistema respiratório. Quais são os órgãos? Vamos começar aqui, ó, com as narinas, que consistem aqui na porta de entrada do ar, né? Então, nós temos a narina, a cavidade nasal, tá? Nós temos a faringe, que é um órgão comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório, né? Da faringe nós temos a laringe, tá? Depois vem a traqueia. A traqueia se ramifica nos brônquios, que se ramificam nos bronquíolos, e tem no final dos bronquíolos os alvéolos. Lembrando que brônquios e bronquíolos ficam no interior dos pulmões, tá? Então, qual é a resposta esperada para essa questão? Vamos lá. Resposta: nariz, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e pulmões. Então, essa é a resposta esperada para a nossa primeira questão. Beleza? Vamos para a próxima. 2. De que maneira a traqueia, os brônquios e os bronquíolos evitam a entrada de partículas dos alvéolos pulmonares? Galera, vamos lembrar aqui que a traqueia, os brônquios e os bronquíolos possuem células, são formados por células que possuem cílios, são células ciliadas, tá? Vamos olhar aqui a imagem, ó, acompanhe aí, por favor. Então, aqui, nós temos laringe, nós temos traqueia, brônquios, bronquíolos, tá? As células da traqueia, dos brônquios e dos bronquíolos, elas possuem cílios. Aqui nós temos uma figura, uma imagem, né, retirada aqui do microscópio eletrônico. Aqui são as células e essas espécies desses pelinhos verdes que vocês estão vendo aqui são os cílios presentes tanto na traqueia, nos brônquios e nos bronquíolos. Esses cílios produzem um muco, que nós conhecemos popularmente como catarro. Esse muco retém essas partículas, tá? O muco retém desde as partículas de poeira até mesmo esporos bacterianos e esporos fúngicos, né? Aí esse muco a gente pode eliminar ele de duas formas, né? Ou ele volta aqui, ele vem para a laringe e vai para as fossas nasais e você escarra, ou ele pode subir para a laringe, da laringe passar para o esôfago, você engole, ele vai para o seu estômago e é digerido, né? Então, vamos aqui para a resposta. Resposta: tanto a traqueia quanto os brônquios e os bronquíolos são revestidos por células ciliadas, que produzem o quê? Um muco, que retém as partículas de poeira e bactérias em suspensão no ar, evitando sua entrada nos alvéolos, tá? Isso aqui é muito simples, nós também falamos várias vezes. Próxima pergunta. Que relação existe entre alvéolos pulmonares e hematose? Coloquei aqui a figura primeiro para depois dar a resposta. Lembrando, o que é a hematose, galera? A hematose nada mais é do que as trocas gasosas entre as células pulmonares e as células sanguíneas, tá? Então, o ar que a gente inspira, ele faz todo o trajeto de narinas, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. O ponto final é os alvéolos. Então, dos alvéolos, esse ar inspirado, esse oxigênio inspirado, tem que passar para as células sanguíneas. E, em contrapartida,
O gás carbônico que as células sanguíneas estão trazendo passa para os alvéolos. Aí você expira, certo? Então, qual a relação que existe entre alvéolos pulmonares e hematose? É nos alvéolos pulmonares que ocorre a hematose. A hematose nada mais é do que as trocas gasosas entre os pulmões e o sangue. Lembrando que os alvéolos pulmonares, eles são revestidos por capilares sanguíneos, tá? Então, por difusão simples, o oxigênio inspirado passa das células do alvéolo para as células sanguíneas e o gás carbônico produzido durante o processo de respiração celular passa das células sanguíneas para os alvéolos e você expira. Então, vamos para a resposta. Resposta. Hematose consiste nas trocas gasosas realizadas entre os pulmões e as células sanguíneas. E este processo ocorre no interior dos alvéolos. Então, essa é a relação aqui existente entre alvéolos pulmonares e hematose. Próxima pergunta. Questão 4. Descreva o mecanismo de ventilação pulmonar, inspiração e expiração. Só lembrando para vocês que eu iniciei esse capítulo explicando que inspirar e expirar não é respirar. A respiração é uma sequência de reações químicas que ocorrem no interior das células, mais especificamente nas mitocôndrias, tá? O inspirar e expirar recebe o nome de ventilação pulmonar. Aqui eu só pedi para vocês descreverem, me contar o que ocorre na inspiração e o que ocorre na expiração, né? Para relembrar, coloquei aqui essa animaçãozinha que eu mostrei para vocês em sala, tá? Então acompanhe, ó. Durante a inspiração, o que ocorre na inspiração? Ocorre aí a contração do diafragma, né, e dos músculos intercostais. Então, quando esse diafragma contrai, ele desce puxando os intercostais, o que faz com que a caixa torácica aumente, tá? Então, ó, na inspiração ocorre contração do diafragma, tá aqui o diafragma, ó, ele contrai e desce. Então, contração do diafragma e dos músculos intercostais, um aumento da caixa torácica, tá? Isso leva aí o aumento do volume dos pulmões, a diminuição da pressão dentro dos pulmões e a entrada do ar. Isso ocorre na inspiração. A expiração, ela é o contrário da inspiração. Então, na expiração ocorre o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. Aí, quando o diafragma relaxa, ele sobe, tá? Então, relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, diminuição da caixa torácica, diminuição do volume dos pulmões, um aumento da pressão dentro dos pulmões, levando aí a saída do ar, beleza? Então, resposta tá aqui, ó. Inspiração, entrada do ar. Então, o que ocorre durante a inspiração? Contração do diafragma e dos intercostais, tá? Quando o diafragma contrai, ele abaixa, as costelas elevam, a caixa torácica aumenta, forçando o ar a entrar nos pulmões. Já na expiração, que é a saída do ar, o diafragma e os músculos intercostais relaxam, o diafragma eleva, ele sobe, as costelas abaixam, o que diminui o volume da caixa torácica, forçando o ar a sair. É isso que ocorre aí durante a inspiração e a expiração, tá? Próxima pergunta. Explique por que a inalação de monóxido de carbono provoca asfixia. Lembrando que o monóxido de carbono, o CO, é um gás produzido durante a combustão, tá? Tanto a combustão, tanto a queima de combustíveis fósseis, quanto a queima de carvão, quanto a queima de madeira, tá? Então, a queima libera aí o monóxido de carbono. Quando inalado, esse monóxido de carbono, ele passa a ser transportado pela hemoglobina. Por quê? É uma questão de afinidade, tá? A hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte do oxigênio e do gás carbônico por todo o nosso corpo, na corrente sanguínea, a hemoglobina ela possui sítios ativos, que são estruturas onde
o gás carbônico, o oxigênio se ligam, certo? Essa ligação, ela se dá por afinidade química, tá? E a hemoglobina, lembra que eu falei com vocês que a hemoglobina ela é traíra, ela é traidora, porque ela tem muito mais afinidade química com o monóxido de carbono do que com o oxigênio. Então, na presença do monóxido de carbono, a hemoglobina para de transportar o oxigênio e passa a transportar o monóxido de carbono para todas as células do nosso corpo. Ou seja, as nossas células deixam de receber oxigênio e passam a receber monóxido de carbono, né? Isso causa asfixia, tá? Então vamos ver aqui a resposta. Ó, como eu falei, na presença do monóxido de carbono, a hemoglobina deixa de transportar o oxigênio, ou seja, a combinação monóxido com hemoglobina inutiliza a hemoglobina irreversivelmente para transportar o oxigênio. Isso faz com que as células do corpo deixem de receber o suprimento necessário de oxigênio e passem a receber o monóxido de carbono, levando o indivíduo à asfixia. Por que, que isso ocorre mesmo? Porque a hemoglobina tem maior afinidade com o monóxido de carbono do que com o oxigênio. Tá? Eu até dei o exemplo em sala para vocês de dois casos que aconteceram o ano passado, né? De uma família que morreu asfixiada porque ligou o aquecedor estava sem filtro, né? Então não tinha um filtro para filtrar o monóxido. Então eles foram dormir e foram inalando o monóxido durante a noite e morreram asfixiados, morreram dormindo. Um outro exemplo foi em São Paulo, uma outra família, estava muito frio, eles acenderam uma churrasqueira dentro do quarto e foram dormir. A queima do carvão liberou o monóxido, eles foram inspirando esse monóxido e morreram asfixiados durante o sono, tá bom? Beleza? Eu espero que todo mundo tenha entendido tudo direitinho. Espero realmente que vocês estejam estudando de verdade e não só fingindo que estão estudando, tá? Lembrando que esse conteúdo vai ser cobrado em prova quando a gente voltar normalmente com as nossas aulas, tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês, tá? E espero realmente que a gente se veja logo, logo. Então, beijo, bocós.